Olá, boa noite em nome de Jesus. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus, lutando para me manter crucificado com Cristo, para que meu velho homem fique lá quietinho. Eu já fui provocado hoje muitas vezes. Misericórdia, né? Saindo do condomínio, já arrumei uma provocação. É porque eu ia pregar no tema, preguei hoje de manhã, né? Então você tem que ser provado ou tentado, eu não sei distinguir ainda. No meio da pregação vocês me ajudam aí a entender como é. Mas o Senhor me manteve firme, engoli seco. Opa, segura, Senhor. É o inimigo de Deus atuando ou o Senhor me provando. Muito feliz de estar aqui, essa série do Pai Nosso. A gente trabalha o Pai Nosso em cada detalhe, desde a primeira frase. É um texto que aparece dentro de um contexto do Sermão do Monte, quando Jesus, lá no lago em Genezaré, ele senta ali e começa a falar aos seus discípulos, a multidão se aproxima. É um lugar muito bonito, muito bucólico, interessante de visitar, se conseguir chegar na beira do lago, porque tem muitos templos ali, muita coisa já levantada, mas é muito lindo pensar que Jesus andou por aqueles lugares e ministrou aos seus discípulos o Pai Nosso. Nós vamos encerrar essa série no domingo que vem, com um grande fechamento, se Deus permitir. Tem uma pontinha do Pai Nosso que a gente não trata nesse esboço, quando a gente fala primeiro do lado divino, o lado verticalizado da oração, teu nome, teu reino, tua vontade. E aí trabalhamos o lado humano, pão nosso, perdão nosso, proteção nossa de cada dia. Então esse é o contexto de uma palavra que tem feito muito efeito no meu coração e me feito pensar e refletir em muita coisa durante esses dias, e assim tem sido com vocês também, que têm se mantido fiéis no ouvir, no atentar e no praticar a palavra de Deus. Eu queria só, antes da gente ficar em pé e fazer a leitura, acho que sábado que vem, o Marcos Almeida, o homem da palavra antiga, os jovens conhecem muito bem, né? Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. A juventude conhece e os velhinhos também, né? Então, acho que ele vai estar com um show muito especial aí no Via Sul. Aí, convido vocês aí a procurarem onde estão os ingressos. Ele vem sozinho, como esteve no Zé de Alencar, aliás, no Teatro Zé de Alencar um tempo atrás, e foi um tempo muito abençoado. E a grande novidade também, já vou adiantar logo, porque eu não consigo ficar guardando segredo, é que ele vai virar o ano com a gente aqui, e a família. Então, não espalhem, certo? Porque senão, ninguém sabe, só vocês, tá? Que o Marcos Almeida vai estar com a gente na virada do ano. Imagina, vai ser do papoco, vai não? Então vai ser um tempo muito precioso, tá? Vamos ficar em pé, fazer a leitura do texto. E esse ficar em pé é só para você mudar de posição. Quero honrar aqui a presença do pastor Luiz aqui com a gente. Prazer em revê-lo, amado pastor, querido. E então nós vamos fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, nós sabemos praticamente de cor, a gente vai fazer a leitura juntos, para a gente recordar e trabalharmos então esse último pedacinho do lado humano, o Deus que se importa também com os pequenos detalhes da nossa vida, proteção nossa. Vamos lá? Portanto, vamos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, continua falando conosco. O Senhor tem estado presente em nossas vidas desde o amanhecer, quando abrimos a Tua palavra, nela meditamos, perguntamos o que o Senhor está dizendo, decidimos fazer algo a respeito, como o Senhor fez hoje na minha meditação da manhã, e o Senhor falou conosco hoje pela manhã, o Senhor falou conosco na alimentação, na hora de comer, na hora de levantar, no descanso. O Senhor falou conosco dirigindo, o Senhor falou conosco de várias formas. Então hoje nós nos reunimos aqui em Teu nome, já louvamos o Teu nome, o Senhor falou conosco. E agora a Tua palavra lida, explanada, Senhor. Que essa palavra poderosa continue falando ao nosso coração. E que acima de tudo haja disposição para mudança. Que haja aprendizagem, Senhor. Que haja mudança de coração. E nos faz mais espertos, Senhor, em relação às astutas ciladas do Teu inimigo. Razão pela qual o Senhor nos ensina a buscar em Ti proteção nossa de cada dia. Faz isso, Senhor. Nós nos submetemos a Ti, louvamos ao Senhor por essa amada igreja e o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É interessante, na Bíblia, a vida cristã, nossa caminhada cristã, ela é descrita também como uma corrida, uma espécie de maratona, onde o atleta não pode levar sobre si nenhum peso, nem pode agregar peso no caminho de uma corrida. Tudo que você faz numa corrida, seja de 5, 10, 21 quilômetros, meia maratona ou uma maratona, você quer se livrar do peso. Mesmo que você às vezes saia com uma garrafinha d'água, mas você sabe que vai consumir, e tudo que é pesado vai sendo deixado pelo caminho. Assim é a vida cristã na perspectiva bíblica. Em Hebreus 12, 1, o crente é exortado a correr a carreira sem o peso do pecado, e usa dois termos interessantes, que tenazmente nos assedia. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, desembaraça, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O verso seguinte diz: olhando para Jesus sempre, autor e consumador da nossa fé. Interessante, a semana passada falamos sobre o perdão nosso de cada dia. O perdão nosso de cada dia nos livra do peso das dívidas. Nós não precisamos dever mais a ninguém, tampouco ao Senhor, porque o preço foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então você não precisa carregar durante a sua vida a culpa do pecado, como se perdoado não tivesse sido em Cristo Jesus. Mas também o outro peso é o peso da amargura, daquela pessoa que não perdoa e carrega sobre si uma amargura que acaba contaminando a si mesmo e as pessoas ao redor. Por isso então a palavra de Deus diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Porém é interessante, né? Quando a gente fala de perdão, tanto da parte de Deus, de perdoar nossos pecados, quanto o fato de que nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, é porque nós somos assediados pelo pecado o tempo todo. Por isso que Hebreus 12, 1 usa esses dois termos interessantes: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É um termo que a gente pouco usa. Mas primeiro, a palavra assediar, ou assediar, vem de uma palavra conhecida, assédio. É uma conduta repetida, prolongada,
que visa desestabilizar a vítima. Quando você é assediado, alguém está de forma constante tentando lhe pegar, lhe desestabilizar, tirar você da posição para lhe tornar escravo. Assim faz um pedófilo com uma criança. Ele oferece aquilo que ela mais gosta. Ele vai aliciando pouco a pouco, ele vai contornando, ele vai fazendo um relacionamento. E às vezes acontece dentro da própria casa. Não é só um estranho que assedia. Às vezes um pai, um parente chegado, assedia a criança. Então o assédio é isso, é exatamente o que o pecado faz comigo e faz com você. Um assédio, o pecado que tenazmente, a ideia de tenaz é ser persistente, obstinado, teimoso. Então nós temos que cuidar. O pecado nos assedia todo o tempo, a toda hora. Eu sou assediado todo o tempo, toda hora, de forma tenaz. Há fatores externos, ou seja, a oportunidade de pecar, como lá no Éden, o fruto estava lá. A tela do celular, pessoas ao nosso redor, o ganho ilícito, a aposta, o ter dinheiro apostando, gastando o que você não tem, endividando-se para tentar uma fortuna maior. Você é todo o tempo assediado do ponto de vista externo. Na alimentação, o doce, o açúcar. Ele faz mal, ele lhe mata, mas é um assédio. Não tem festa de aniversário sem muito açúcar. Faz mal, mas ele lhe atrai, porque é gostoso, é saboroso, e tem cores bonitas, é enfeitado, e assim vai. Então o pecado é como estas circunstâncias, estão sempre ao nosso redor. Mas há também fatores internos. Não adianta culpar o ambiente, as pessoas, o invólucro, o gostinho, não, a propaganda, e aí é pior ainda. Há fatores internos, e o apóstolo Paulo prova isso em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é o apóstolo Paulo, fariseu dos fariseus, o homem da lei, mas aquele homem que ainda não tinha a libertação de Cristo na sua vida. Então ele descreve a guerra que existe dentro de cada um de nós. O que eu não quero é isso que eu faço, o que eu quero eu não consigo fazer. Tem uma guerra dentro de mim. E o apóstolo Paulo então, ele vai denunciando ali no capítulo 7. E aí ele diz, o pecado que habita em mim. Então ele admite que lá dentro do seu coração tem instalada uma inclinação para o mal. Foi isso que o pecado do Éden fez em cada ser humano. Nós temos lá dentro essa índole. Além do pecado enraizado em nossos corações, somos em todo o tempo cercados de oportunidades, convites e facilidades para pecar. Sempre vamos ter a opção de escolher errado, ignorar a vontade de Deus. Isso a Bíblia chama, do ponto de vista externo, de tentação. É como o doce. Por que você come doce, mesmo que lhe faz mal? Porque há uma recompensa. Há uma recompensa, ele está lá, mas tem uma recompensa cerebral que vai liberando neurotransmissores da dopamina, ou como a dopamina, por exemplo. E lhe dá uma sensação de prazer e satisfação que vicia como a cocaína, como a maconha, como a droga, como a bebida. É porque dá prazer. Mas faz mal, mas não importa, dá prazer. Então você vai entender o indivíduo que trabalha a semana inteira, problema em tudo quanto é canto, problema no trabalho, problema em casa, problema com os filhos. Aí, sextou. O que é que ele vai fazer? Sextou, encosta numa mesa de bar e toma todas. Porque aquilo traz para ele, aquela droga traz para ele uma sensação de alívio, de anestesiamento. Não estou dizendo que é certo, nem estou mandando ninguém sextar na beira de um bar. Mas estou dizendo a vocês que eu entendo, porque eu já vivi isso na minha própria vida.
Essa é a razão que as pessoas vão para o baseado, vão para a carreirinha de cocaína. Não é porque é amargo, porque faz mal, porque eles têm prazer naquela droga, não. É exatamente aí que os cartéis exploram. É a necessidade que as pessoas têm, porque não encontram em nenhum outro lugar uma forma de extravasar. Vamos para a avenida, vamos pular, sextou, embriaga, você vai ficar totalmente alheio. E segunda, lá vem a ressaca. Você tem que enfrentar de novo. Mas qual é o problema? Na sexta eu resolvo de novo. Assim é o doce. Ele vai liberar essa sensação de prazer como uma droga. Também há fatores externos no doce. O cheiro, o colorido, a estética, o sabor, que também vão provocar respostas cerebrais. Por isso o Pai Nosso nos ensina que neste mundo nós precisamos de livramento e proteção divina, a fim de não sermos laçados, acorrentados pela tentação do diabo, do inimigo, do pecado. Entendem por que Jesus mencionou isso? Você tem que pedir socorro a Deus, porque você até sabe que faz mal, mas você não consegue, você não tem forças. Sai de uma droga, entra noutra. O celular faz isso com você. Tente ficar sem ele 1, 2, 3 dias. Ficou louco, pastor? Eu estava almoçando hoje vendo uma família sentada do meu redor. O pai e a mãe conversam. 4 meninos adolescentes no celular. Comem no celular. Coca-Cola, comida que não presta e ouro na tela. Ouro na tela. Tenta tirar para ver. Porque já se tornaram escravos. Você anda aqui, por exemplo, no nosso acampa dentro, e você viu crianças bebezinhas com o celular na mão. É uma forma de manter a criança quietinha, satisfeita. Não faz barulho, não desobedece, não dá trabalho, coisa nenhuma. E como eu não quero ter trabalho, tela nele, droga nele. Há um remedinho. Talvez até pais que façam isso mesmo. Dopa essa criança aí, meu. Que eu não aguento esse negócio. É muito choro, é muito trabalho, é muita coisa. Então, presta atenção que o pecado, ele é doce. Ele não é amargo. E por isso nós precisamos de proteção nossa de cada dia. Nós precisamos de um poder fora de nós para sermos libertos dessa escravidão. Por isso o crente, quando ele é laçado pelo pecado, às vezes ele diz assim: ah, pastor, eu queria me livrar, mas eu não consigo. Para com isso. Você não está sendo honesto. Porque sem Cristo você poderia dizer: eu tento, mas não consigo. Porque você está escravizado pelo pecado e pelo inimigo de Deus, que tem você como posse dele. Mas em Cristo Jesus você tem um poder superior, capaz de te libertar daquelas amarras. Então não diga eu não consigo, diga eu não quero. É mais honesto. Viu, crente? Diga assim, não estou afim. É melhor, é mais honesto do que você dizer não consigo. Porque há poder para você, e o poder não é de você, é daquele que habita em você. Ele nos libertou do império das trevas e do domínio do pecado. Está lá em Romanos capítulo 6, é só você ler. Então seja honesto, que é melhor. Eu te abraço e diz: tá bom, você não quer, está tudo certo, vamos lá. Vou continuar orando por você, meu irmão. Você vai se lascar aí, mas tudo bem. É sua opção. Mas se você quiser, e se você recorrer, você vai ter proteção nossa de cada dia. Então a proteção, ela é preventiva. Por isso o texto diz: não nos deixe cair em tentação. Senhor, nos ajuda. Clama. E aqui eu preciso diferenciar tentação de provação. A palavra grega peirasmos é a mesma palavra que se traduz tentação e provação.
para você entender. É a mesma palavra. E aí vem a pergunta, né? Quem lê a versão revista e corrigida da Bíblia, a revista corrigida diz: não nos induzas à tentação. Deus não induz ninguém à tentação. Deus prova. Quem tenta é o diabo. Então, atenta aí para essa distinção. Diferenciar tentação de provação. A provação busca o aperfeiçoamento. Quando Deus age, Ele prova, mas Ele prova para nos aperfeiçoar. É como pontes. Antes dos caminhões passarem em cima de uma ponte ou de um viaduto, o teste é feito antes com a carga muito superior àquela que vai ser suportada no dia a dia. Estava lendo uma reportagem sobre asas de avião. Se você já andou de avião, quando tem uma turbulência, a asa faz assim, né? Aí você fica lá dentro olhando e diz: vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Mas não vai não. Sabe por que não? Porque uma asa de um avião, ela é testada, ela é provada, não tentada, mas ela é provada. Sabe como? Eles envergam a asa, assim ó. A asa assim ó. Já pensaram pegar aquela asa e fazer assim ó? Então ela já foi ao ponto de ser provada, e ela foi aprovada, então agora ela pode sim ser testada, ser usada dentro daquele limite. Então um fabricante, ele não faz aquilo para quebrar, ele faz aquilo para testar. Assim Deus faz com cada um de nós. E olha o que Tiago diz sobre a provação. Às vezes Deus está te provando, Ele está te envergando, está doendo, o negócio está complicado, Ele vai te provar. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, ou seja, você vai ficar firme para perseverar. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Provação, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria para entender quando Deus está provando, olha aí, Ele é generoso, você vai receber. Ele não vai furtar você da sabedoria. Outra coisa, quando você é provado por Deus, a sua fé é autenticada. Olha o que diz 1 Pedro, primeira epístola de Pedro 1, 5 a 7. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam nessa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por quanto tempo, gente? Por algum tempo. Estão comigo aí? Opa! Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por quanto tempo? Por algum tempo, vocês precisem suportar o quê? Muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Isso é o que Deus faz. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso vai resultar em louvor, glória e honra no dia de Jesus Cristo, que está para ser revelado. Então a provação é diferente da tentação. Vamos ter um exemplo de provação? Jó. O diabo queria quebrar Jó, arrebentar Jó. E Deus disse: pode mexer. E mexe onde? Mexe em tudo, menos na vida dele. E isso nos ensina uma coisa muito interessante sobre provação e como Deus pode agir na minha vida e na sua vida, certo? Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro, certo? E o que ele tinha? Filhos, bens e tudo. E como é que Deus provou? Permitiu que fosse tirado tudo.
Tudo. O que é que você tem de mais precioso? E se Deus pedir? E se Deus tomar? Ele vai lhe provar. Porque tudo que você tem é de quem? É seu ou é de Deus? Você entregou ou não? Até seu filho, sua filha, seus bens, sua casa, sua saúde, é de Deus ou são seus? Se é de Deus, Ele pode provar a sua fé. Porque você está dizendo que é de Deus. Se é de Deus, se Ele levar, você vai fazer como Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. E como é que você vai fazer? Bendito seja o nome do Senhor. Isso é absurdamente contra essa loucura que a gente vive em algumas igrejas evangélicas que pregam essa coisa do coach do positivismo. Você não nasceu para ser cauda, você é cabeça. Você vai possuir a terra toda. O filho é teu, o dinheiro é teu. Até o que você não tem, pode projetar. Aquela Ferrari que você sonha. Põe aí um quadro da Ferrari. Todo dia de manhã você levanta e diz: eu já possuo, eu decreto que é minha. Andando de Uber. É porque é legal, né? Você ter positivo. Aí sabe o que acontece? O povo corre para lá, ó. Agora essa pregação aqui, domingo que vem, vocês vão sumir daqui, tudinho. Porque o que eu estou dizendo? Que o Deus Todo-Poderoso pode provar a minha fé, tirando de mim aquilo que eu mais amo e mais aprecio. Está pronto? Alguns de vocês podem pensar: isso parece com o diabo, não com Deus, pastor. Ele vai para casa ler o texto para ver se o pastor falou um negócio errado. Jó, lembra de Jó? Jó, lembra de Jó? E o instrumento para fazer isso foi o próprio inimigo de Deus que estava na coleira do pai. Mas aí faz sentido o que o salmista diz no Salmo 23. Porque o Senhor é o meu tudo, porque o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Tirem tudo, só não me tirem a presença de Deus na minha vida. Jesus é ou não é tudo para você, irmão? Aleluia, ufa, Deus, eles me entenderam. Porque é duro esse discurso, não é não, mãezinha? Lembra de Abraão? O bicho não podia ter filho, a mulher era estéril e Deus promete um filho, ele arruma um arranjo qualquer com H, nasce Ismael, maior confusão. Aí daqui a pouco Deus diz: você não entendeu nada, eu sou o Deus dos impossíveis, eu vou lhe dar um filho. E dá um filho. E quando Deus dá um filho, Abraão pensa: agora eu estou com a promessa na mão, tudo vai depender desse menino. Pense que menino abençoado. Deus diz: mata esse filho. Deus pediu ou não, gente? Pediu, não? Quem lê a Bíblia no Velho Testamento, Deus disse: sacrifica Isaac. Abraão não deve ter entendido nada, ele deve ter questionado, ele deve ter se angustiado em pensar: como é que o Senhor me dá o menino herdeiro e agora o Senhor manda matar? Mas o que Abraão fez? Obedeceu, 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 obedeceu. A fé de Abraão foi provada. Ele pega o filho, pega o lenho, sobe no morro, levanta a faca, e na hora que ele vai sacrificar o menino, Deus providencia o cordeiro, livra o menino, porque Deus provou a fé de Abraão. Difícil, né? Mas isso é provação. Então presta atenção no que está acontecendo na sua vida e o que pode acontecer, para você compreender se não é o Senhor que está lhe provando. E sobre a tentação é diferente, ela visa destruição. Por isso Deus a ninguém tenta. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado, peirás momenos, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Pronto. Deus sempre vai nos conduzir pelas veredas da justiça, Salmo 23.
jamais pelo caminho da tentação. Nós mesmos, e agora presta atenção, vamos assumir a responsabilidade, irmãos, porque somos nós mesmos que damos lugar à tentação e ao tentador, o que eu chamo aqui de legalidade. Tiago 1,14 diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aquele doce. Quebrou. Ainda não. Já está na hora de fazer um púlpito novo, né, para o pastor Hamilton, que é mais alto. Eu pedi, não fizeram, viu, pastor? Agora vamos fazer, porque esse aqui rachou. Só assim. Foi provação ou tentação? Não sei. Assim é o doce. O doce está lá. Aí eu estou falando de doce, vocês estão salivando aí, já. O Tiago está dizendo assim, ó, não culpa Deus. Ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está me tentando botando esse doce na minha cara. É Deus que está me tentando botando esse homem na minha cara. É Deus que está me tentando botando essa telinha na minha cara. É Deus que está me tentando botando essa mulher na minha vida. Não. A palavra de Deus diz que você é tentado pela sua própria cobiça. Esta cobiça o atrai e o seduz, ou seja, o pecado, você é atraído pelo pecado e seduzido pelo pecado, tal qual Eva. Então, a tradução não nos induzas à tentação, é uma tradução errada, tem a ver com a possibilidade do tempo verbal de um verbo hebraico, traduzido para a Septuaginta, que era usado na época de Jesus, e os tempos tem ideias diferentes, então isso aí depois eu posso explicar melhor, é uma tecnicalidade. Mas o uso da partícula não está geralmente relacionado ao uso normal do verbo, do tempo normal, e não causativo. Deus não está causando tentação. Então o texto é, não permitas que meu coração se incline para o mal, Senhor. Deus está sempre pronto a ajudar aqueles que se achegam a Ele no momento da angústia e da tentação. Por isso a oração tem um aspecto preventivo. Senhor, precisamos da Tua ajuda a fim de não cairmos em tentação. Existe a tentação geral. Somos tentados no dia a dia, quando somos perseguidos por causa de Jesus, quando negligenciamos o nome dEle, o reino dEle e a vontade dEle, como aqueles discípulos nos últimos dias de Jesus, dormindo no Getsêmani, como em Marcos 14:50, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Nós somos, de verdade, tentados a negar Cristo, o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo. Ou na hora da tribulação escatológica que está por vir, como aqueles crentes mornos de Laodiceia. Mas tem a tentação específica. Nesse contexto, Jesus se preocupa com a tentação de não reconhecermos o lado divino da oração, de não santificarmos o nome de Deus acima de todo nome, de não queremos que o reino dele venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus bens, sobre o meu dinheiro, sobre os meus negócios. E também negligenciar o fato de que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a minha vontade, como Jesus fez no Getsêmani. E então sermos seduzidos pela nossa própria cobiça e negligência nos dois primeiros itens do lado humano, ou seja, pão nosso. Nós não nos contentamos com o pão que Deus dá a cada dia. E aí nós somos tentados a correr atrás de um pão que vai além da necessidade, que não causa contentamento. Você vai arriscar, você vai apostar,
você vai gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão, ilustrando aqui o que diz em Isaías capítulo 55, quando diz, não gaste o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Porque, mas eu preciso, não, mas eu tenho necessidade, não, mas é a minha família. E você corre atrás daquilo que Deus está dizendo, não é para você. Você vai cair em tentação. Agora, olha que interessante. O próprio Jesus passou por isso. Você acha que você é melhor do que Jesus? Jesus, quando inicia o seu ministério público, ele é batizado, o Espírito Santo toma conta daquele que é 100% homem, ele começa o seu ministério público, e para onde ele vai? Para o deserto. Qual é a finalidade? Ser tentado pelo diabo. E o que o diabo faz no deserto com Jesus? A primeira coisa, o pão nosso. Ele diz, você não está com fome? Fez jejum aí durante 40 dias e 40 noites, você está com fome. Aí o diabo diz, sacia a tua fome, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia fazer isso ou não? Ele tinha poder para fazer ou não? Claro! Aí você podia fazer, rapaz, um negócio espetacular. Aí você fala umas línguas diferentes, decreta, e bora aí, nós estamos com fome, agora é hora. Senhor, o pão, nós estamos com fome. O pão, nós estamos com fome. E o diabo sabia, se Jesus fizesse aquilo, sabe o que era errado? Usar o seu poder em proveito próprio. Irmão, tudo que Deus dá na sua vida é para que você abençoe outras pessoas. Entende? É para que o reino dele, você pensa no reino e ele pensa em você. Você dá e recebe. Nunca é o contrário. Entende? É o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentado. Como é que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E como é que ele responde à tentação? Como é que você tem que responder à tentação? Do doce ao assédio sexual. Daquela pessoa que lá no seu trabalho lhe dá ouvidos quando o seu marido não dá ouvidos, quando sua mulher não lhe dá ouvidos. Daquele amiguinho que te dá o carinho que seus pais não deram, e você começa agora uma afetividade que vai além do normal. Como é que você se livra disso? Está escrito. Pelo teu nome, pelo teu reino, pela tua vontade, eu digo não. Até gostaria, até seria legal, até seria bom, mas eu não devo. Entende, irmão? Isso aí é do doce ao sexo. Estão me ouvindo? Da tela, das notícias, ao dinheiro fácil. Tentação. E o perdão nosso é no contexto em que você se ira, como eu fiquei irado hoje, ao sair daquele estacionamento. Ah, se eu pego aquele cara. Ah, se eu te pego, né? Mas aí, eu ouvi aquela voz de novo do meu velho pastor falecido. Bispo, não desce da cruz. Minha mulher falou comigo, põe a mão em mim, e ela disse, calma, tá bom. Estou indo para o culto e o diabo quer que eu desça da cruz. Por isso Paulo diz o quê? Você pode ficar irado, você pode se indignar com uma coisa, mas não peque, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Entende, irmão? É a indignação santa, às vezes nem tão santa, mas ela vem. Mas o que você faz com ela é o problema. E ele está dizendo, não deis lugar ao diabo. Não deixe o diabo entrar e tomar conta disso. Você vai dar uma legalidade a ele. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Olha o pedido, gente, do Pai Nosso. O mal aqui é um termo que pode ser neutro ou masculino. Ou seja, pode ser o mal ou o maligno. O termo pode se referir
a ambos. Mas Jesus demonstrou que seu ministério foi marcado com uma guerra espiritual constante. Era o reino de Deus contra o reino de Satanás. Estavam sempre em conflito, sempre ligados. Então a oração do Pai Nosso revela a nossa necessidade de proteção contra algo que tenta nos destruir todo o tempo. Tem um poder tentando destruir sua vida, sua paz, sua saúde, sua família, sua integridade, suas finanças, aquilo que você tem. Está ligado, irmão? E você acha que o problema está em Brasília, está na Venezuela, está nos Estados Unidos, é o Hamas, é o Netanyahu, olha a bobeira. Bota sua cabeça e sua mente onde você não tem nenhuma ingerência, porque tudo está debaixo do controle do nosso Senhor. E você se esquece das coisas que estão ao seu redor. O inimigo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Desperta, igreja. Fica atento. Satanás é um querubim caído, condenado, mas ainda não destruído totalmente. Ele age poderosamente para se opor à pessoa, obra e palavra de Cristo. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E você, tal qual o moço de Eliseu, precisa que seus olhos sejam abertos para você notar a guerra espiritual ao redor. Você pensa que está lutando contra o seu marido, contra o seu filho, contra o governo, contra os juízes. Você pensa que está lidando com quem? Contra os corruptos? Não, são seres humanos. Você está lidando contra principados e potestades nas regiões celestiais. E eu quero dizer que a tentação ela tem muito a ver com legalidade. Eu não expliquei, eu mencionei o texto, mas eu quero explicar antes de entrar em Efésios para a gente caminhar para o final. O que é a legalidade? Legalidade é o seguinte, é você que abre a porta para o diabo entrar. Eu não era crente, metido a querer ser jogador de futebol, um empresário me pegou com 11 anos de idade, me levou para treinar nos times aí, foi muito legal, foi muito bom, passei por alguns times jogando bola, mas o empresário era um macumbeiro, gente boa, e o que ele queria? Que eu fosse para os terreiros de macumba, que é para levar um passe para ver se eu resolvia o problema. E minha mãe e meu pai em casa, porque eu era asmático, queria me levar para o centro espírita Confraternização Espiritual Ramos Nogueira. O diabo está me ouvindo, seus anjos também, eles sabem do que eu estou falando. Meu pai me levava para lá, ele era um espírita católico, queria ver seu filho curado, me levava no centro. Os médiuns estavam aqui em cima, recebendo a orientação dos espíritos, possessos por espíritos. E a fila do povo vinha e aquele homem botava a mão, dava o chamado passe e o povo caía no chão, rapidinho. E eu vinha descendo ali na fila dizendo, eu não acredito nisso. Eu, falando comigo mesmo. Eu não acredito, não aceito isso. Aí quando eu chegava lá, o homem botava a mão na minha cabeça, me balançava para um lado, me balançava para o outro. Logo eu pensava que eu vou dar um murro nesse cara. E nada de cair. Aí eu me lembrei até de umas igrejas evangélicas que os caras ficam jogando paletó para o povo cair, põe a mão, né? Mas eles põem a mão já empurrando o pobre coitado. Não tem como não cair. Eu quero ver poder você olhar assim e o cara, buf, só de olhar. Negócio de empurrar. E a força que os caras põem, né? E o cara botava para um lado e para o outro, nada. E lá no terreiro de macumba, meu amigo era dando pinga para as galinhas, para os frangos, para os negócios, e pinga para o povo, e ia fumaça, ia tabaco, e rolando e troando. Eu olhando para tudo aquilo, dizendo, eu não acredito nisso. E o povo rodopia, e é o Zé Pilintra, era tudo ali. Certo? Respeito quem crê nisso aí, está tudo certo. Mas eu não cria, não era crente. Sabe o que significa isso? Eu era uma criatura de Deus. E como criatura de Deus, Deus dizendo, você quer? Você abre. Você não quer? Você não abre. Ele não entra. Ah, eu estava sob o domínio dele, sob a influência dele? Sim, é verdade. Mas ele não podia tomar o meu corpo se eu não desse uma legalidade. No momento que eu dou a minha mão para ler, no momento que eu vou na mãe de Ná para ver se eu acabo com o meu
o cara que está me traindo, se eu descubro um problema, no momento que eu entro no horóscopo, no momento que eu vou numa tenda daquela, para alguém ler a sorte, minha vida, eu estou fazendo o quê? Dando legalidade. No momento que eu ponho uma estátua dentro da minha casa, no momento que eu entrego meus filhos a esse tipo de coisa, eu estou dando legalidade ao diabo. Mas aí, quando eu entreguei minha vida a Jesus, o que é que aconteceu? Aquele que tinha um aparente domínio sobre a minha vida, ele foi expulso. Quem entrou? O Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas. Ei. Então atenta aí, ó. Um crente não pode ser possesso, não tem possessão de crente, porque ele é templo do Espírito Santo. Quem habita em você é o Espírito Santo. Templo não é essa tenda, nem um prédio, é o seu corpo. E a legalidade e o dono dele chama-se Jesus, está certo? Agora ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele entra na nossa mente, você abre o celular e fica lá, hein? Ouvindo as notícias e achando que é o Trump que vai salvar o planeta. Agora vai. Agora vai o quê? Não, é o Lula, é o Bolsonaro. Deixa eu mencionar todos, porque senão vão me botar numa fogueira lá fora e dizer que eu sou contra um, contra outro, favor de um, favor do outro. Tem uns caras que ficam só me assistindo ali. Está me assistindo aí? Eu sou de Jesus, cara. Está entendendo não? Hein? Então é isso, ó. Quando você abre a sua mente, entende? Naquilo que você vê na TV, naquilo que você vê no noticiário, naquilo que você vê no YouTube, aquilo que você vê no Instagram, quando você abre a sua mente e deixa o inimigo de Deus entrar com as suas ideias, você está dando legalidade ao diabo. Por isso que Pedro diz para Ananias e Safira: por que você deixou Satanás encher o teu coração, hein? Por quê? E o diabo faz isso como uma forma de tentar. Então, tira a legalidade. Tira a legalidade da sua vida. Não permita. Paulo, em Efésios 6, e a gente vai fechando aqui, depois de falar da família, da relação marido e mulher, dos pais e dos filhos, do patrão, do empregado, o apóstolo Paulo começa a falar de uma realidade que chega a assustar. Ele encerra a epístola com uma advertência realista e assustadora. Enquanto você procura construir a sua vida cristã, a sua família, Satanás e seus demônios estão lançando mísseis destruidores, arquitetando ciladas para você cair, armadilhas para destruir e enganar aqueles que não conhecem a verdade, e os próprios filhos de Deus. Por isso Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue. Você não está lutando com seres humanos, gente. Agora há pouco eu li numa lista de pastores locais, que é maldito quem ora pelos governantes, certo? Para mim, em 1 Timóteo capítulo 2, diz que eu tenho que orar pelos governantes. Pedro me ensina que eu devo me submeter aos governantes, quer sejam eles bons ou ruins. Que a única forma que eu vou, na verdade, dizer não vou obedecer o governo, é o dia que me proibirem de pregar o evangelho de Jesus. Vão ter que me prender, vão ter que me matar, vou desobedecer, porque eu não vou me calar. Eu vou continuar proclamando o evangelho de Jesus. Amém? Está pronto, irmão? O Coliseu está cheio de pessoas que desobedeceram a ordem e diz: bote fogo, jogue para os leões. Mas eu devo sim orar pelos governantes. Sabe por quê? Porque um cabra tão torto, tão perseguidor quanto Saulo de Tarso, que saía por aí arrancando os crentes das casas, hein? Estão lembrados da história? Que viu a morte de Estevão e consentiu com a morte de Estevão. Aquele desgraçado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. O que aconteceu? A igreja estava orando, e talvez orando por ele.
E no caminho de Damasco ele se converte, e de perseguidor ele passa a ser o quê? Perseguido, e foi um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Eu tenho esperança, então eu oro. Mas eu tenho raiva. Mas ore com raiva. Senhor, tenha misericórdia. Misericórdia o quê? Para mudar, para salvar, entendeu? Alguém chega lá. Eu vi um negócio esses dias, eu acho que é verdade. Esteve num programa aí, né? O Caetano Veloso cantando: eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Isso não é possível. O cara que cantou para todos os santos afros, né? Todos os orixás, babalorixás, não é não? A hora estava cantando: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Aí perguntaram como é. Aí ele começou a dizer: é porque eu tenho um filho que é evangélico, eu estou observando os evangélicos. Eu disse: quem sabe esse cara no leito de morte, ele entrega a vida a Jesus e vai cantar com a gente lá no céu. Eu gosto dele? Não. Ele é um bom cantor? Mas canta o quê? Canta o que eu não gosto, que eu não curto, eu acho que é anti-Deus, anticristo, anti-tudo. Mas olha aí a que ponto nós chegamos, entende? Deus é soberano, gente. Então vamos lá. O apóstolo Paulo dizendo: nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, seres angelicais, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então atenta aí, gente. O diabo pode agir nos bens, na família, na saúde. Ele apelou para Jesus suprir necessidade biológica de forma errada, necessidade emocional de forma errada, necessidade material de forma errada. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Deixa eu deixar uma coisa interessante para você sair daqui com outra decisão, talvez, né? Lucas 22, 31. Jesus diz assim: Pedro, vem cá. Satanás tentou lhe peneirar, mas eu intercedi por você. O que é isso? Sabe o que é peneirar? Satanás pega a peneira da sua vida e ele faz assim, ele balança, o que é bom cai, o que é ruim fica em cima. Sabe o que ele mostra? Que está em cima. Sabe aquelas pessoas que tudo ele só vê o errado do outro? Ele vai falar mal de 2, 3 coisas que o indivíduo faz, mesmo que ele faça 100 coisas que sejam boas. Ele está sempre apontando para o erro do outro. Satanás é pródigo nisso. Por isso Jesus diz: bendiga, não maldiga. Não falem mal uns dos outros. Não faça churrasco do seu irmão e convida outros irmãos para ouvirem aquele desgraçado que está caído na lama do pecado. Porque você pode estar simplesmente peneirando. Como é que é uma forma de não peneirar? Se você sabe que o irmão está em pecado, vai lá e fala com ele. Entendeu? Falar para o outro, pedir oração pelo desgraçado que está em pecado, o que é que você está fazendo? Peneirando o irmão. E Jesus disse: Satanás é pródigo nisso. Pedro, eu te livrei dessa peneira maldita do diabo. Paulo tinha um espinho na carne. Satanás barrou o caminho de Paulo até Tessalônica. Ananias teve o seu coração cheio para mentir ao Espírito Santo. O pessoal do louvor pode subir. Davi levou Satanás a fazer um censo. Porque numa hora Deus disse: pode fazer o censo. Mas Davi, quando fez o censo para ver o seu poderio militar, aí Deus censura, porque o inimigo de Deus o levou a um procedimento errado. Judas, o diabo põe no coração dele a traição. O povo, na época que o apóstolo Paulo pregava, disse que era oprimido pelo diabo. Algumas viúvas mais novas não se casam e se desviam seguindo Satanás. 1 Timóteo 5,15. Os novos convertidos que querem ascender na igreja a cargos
que eles sejam vistos como pessoas importantes, são aqueles que se entregam à soberba e provocam a condenação. A Bíblia diz, é uma queda diabólica. Pessoas iradas dão lugar ao diabo. A igreja sofre perseguição do diabo. Os opositores se tornam cativos de Satanás para cumprirem a vontade, aqueles que se opõem ao Evangelho. Então, amados, vamos concluir, né? A oração do Pai Nosso é você aprender a correr para os pés do Senhor e orar: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. John Stott, um grande teólogo, eu tive o prazer de passar uma semana com esse homem em Michigan. Ele diz: um bom conhecimento do adversário e um respeito sadio pela sua capacidade são imprescindíveis para a vitória na guerra. Do mesmo modo, se nós subestimarmos nosso inimigo espiritual, nós não sentiremos necessidade da armadura de Deus, capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim nós iremos à luta desarmados, assim seremos rápida e ignominiosamente derrotados. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fica pronto aí que nós vamos falar do Coliseu, ó. O Coliseu não parou, nem o diabo vai parar, nem os perseguidores da igreja. Então é isso, irmão. Que lindo, né, que Jesus faz. Teu nome, teu reino, tua vontade. Pão nosso, perdão nosso, proteção nossa de cada dia. Fica atento, irmãos. As lutas que nós temos nesse país, nessa cidade, nesse estado, são lutas contra o inimigo de Deus, levando pessoas escravas para o inferno. E a igreja tem o poder de libertar essas pessoas no nome de Jesus. Por isso nós vamos continuar proclamando. Mas acima de tudo, não permitem, não dê legalidade na sua vida, irmão. Vai para casa, reveja as coisas que estão lá, na sua rotina, na sua vida, no seu celular. Veja aquilo que está entrando na sua mente. Dê lugar ao Senhor, não ao diabo. Sujeite-se ao Senhor. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Você crê nisso? Está pronto? Então vamos orar ao Senhor. Quais são as legalidades que você tem dado ao inimigo de Deus na sua vida? Quais são as áreas que você sente que está caindo na tentação do inimigo? É a área sexual, é a área dos relacionamentos, é a área dos negócios, é a área da família, é a área da alimentação, é a área do lazer, do ócio, é a área da soberba, de achar que sabe tudo, que é o dono de tudo. É a área do controle, quer controlar o mundo, as pessoas, os filhos, quer ser vigia, tipo o Espírito Santo. Que você está dando legalidade para o inimigo de Deus. E usa o que Deus tem lhe dado em prol do reino. Entrega a sua vida, vem, sirva ao Senhor, onde quer que você vá. Não estou falando de dinheiro, estou falando do seu talento, dos dons que Deus tem lhe dado. Seja generoso, doe seu tempo, seus dons, seus talentos ao Senhor. Ensine a sua família a servir ao Senhor, amar o Senhor. Cuida aí das legalidades, dos vícios. Aquela coisa boa. Lembra, o inimigo de Deus se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. O diabo, ele não mostra coisa feia, ele só mostra coisa bonita, gostosa. E aí você se lambuza e cai e é atraído. Mas quando você conhece o Senhor e a vontade do Senhor, você pode dizer: não, está escrito, não, não. O que é que você vai dizer hoje? Não, 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 não.
E eu queria convidar alguém aqui nessa comunidade, ou que esteja na internet, que talvez teve a sua vida toda controlada pelos seus próprios desejos, que buscou talvez, ou na droga, ou na bebida, ou na farra, ou no esporte, ou na torcida, a satisfação dos seus próprios desejos, e virou escravo, virou um vício, você não fica sem. E Deus está te chamando hoje, para entregar a sua vida, seus planos, tudo que você tem a Jesus, para dizer: hoje eu quero Cristo Jesus como dono e Senhor da minha vida, das minhas vontades, para me libertar daquilo que tem me machucado, me magoado, me matado de forma lenta. Tem alguém coragem hoje à noite para dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero libertação. Talvez um dia você se entregou a um espírito qualquer, a uma religião qualquer, que te levou para longe de Jesus, e hoje você ouviu: só Jesus é a solução. Se tem alguém, levanta a mão aí, a gente vai orar por você. É uma decisão espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra que você não está decidindo por essa igreja nem por esse pastor, certo? É por Jesus, é por Jesus, é para Jesus, é entrega a Ele. Mais alguém com coragem? Aí na internet você pode dizer hoje: amém, glória a Deus, glória a Deus. Isso, vem, tira a legalidade, deixa Jesus tomar conta. Tiver mais alguém com coragem, aí na internet você está aí, vem, isso, que lindo. Vem. Vem, meu amigo, minha amiga, crie coragem. Hoje tem libertação, hein? Na vida da igreja e na vida daqueles que hoje se achegam ao Senhor. De manhã tivemos um tempo precioso, e é essa palavra que você vai também difundir por aí, anunciar por aí, a libertação no nome de Jesus. Então lá no seu prédio, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, ore para destituir principados e potestades que dominam ruas, vielas, negócios, relacionamentos. Mais alguém com coragem? Bora, deixa o inimigo de Deus continuar lhe escravizando. Você sabe do que você quer se libertar de vez. Vem. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Se você experimentou sem Cristo o que é bom, o Senhor tem para você o melhor. Vem, vem, vem. Hoje é dia de libertação, vem. É a bebida, é o sexo, é o dinheiro, é o poder, o que é? Vem. Pode vir. Só tem um que insiste em nos prender, é o inimigo. Mas alguém que é mais poderoso que ele está dizendo: vem, larga, solta. Ela me pertence e ele me pertence. Jesus está querendo que você hoje tome a decisão de se entregar. Ele não vai arrombar a porta.
mas ele bateu. Ele está batendo. Então, vem, deixa ele entrar. Gente, olha o que Deus está fazendo. Igreja, não há nada mais importante do que o que Deus está fazendo aqui, amém? Glória a Deus, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. A mão pesa, o corpo inerte, mas o Senhor levanta. Se Ele está te chamando, não resista. Seu compromisso não é com essa igreja, não é com esta religião, não é com esse pastor. Seu compromisso é com Jesus. Ele te chama. Cristo vive. Ele voltará para buscar os que são seus. Vem. Senhor, nós nos alegramos na Tua presença por tão grande salvação. Poder liberado, Senhor. Satanás derrotado. Porque esta igreja te pertence, Senhor. Esta igreja é Tua, Jesus. A palavra é Tua, o poder é Teu, o Espírito é Teu, Senhor. E o Senhor age com poder aqui nesse lugar hoje à noite. Porque a Tua igreja está reunida em Teu nome, Senhor. Salvação, libertação, cura em Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, por essas vidas cujos nomes estão escritos agora no livro da vida. Elas te pertencem, batizadas pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Corpos que são do Senhor, serão consagrados para o Senhor, terão vitória no Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja também ande desembaraçada de todo pecado, de todo vício, Senhor, para que o Teu poder se manifeste através dela, de cada um de nós, discípulos e discípulas amadas do Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por essa festa. O Senhor confirma que o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, o governo não para a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.